Amém. Quero trazer uma palavra nesta tarde, nesta noite, cujo título é A Síndrome do Bezerro de Ouro. A síndrome do bezerro de ouro. Talvez alguém fale assim: pastor, o que vem a ser isso? Êxodo capítulo 32, Êxodo capítulo 32, a partir do versículo 1. Temos um episódio e o pano de fundo, o contexto desse episódio é o seguinte: o povo de Israel tinha saído do Egito, Deus tinha enviado 10 pragas ali, tinha feito milagres maravilhosos, tinha dado livramento tão grande ao povo de Israel, tinha abençoado tanto. Na saída do Egito, eles tiveram outro obstáculo, que foi o mar, e como nunca tinha acontecido antes, Deus abre um caminho no mar. Que coisa impressionante, é muito assim, interessante você ver como é que Deus cria situações tão diferentes, tão inesperadas, um caminho no meio do mar para abençoar o seu povo. E depois o povo sentiu sede, e agora Deus fala com Moisés: fere a rocha. Como é que você podia imaginar um milagre desse e aí sai água? Então o nosso Deus, um Deus assim de milagres tão poderosos, tão diferenciados. E agora então o povo estava ali no deserto, e Moisés sobe ao monte e começa a ter um TSD com Deus ali. Quem sabe o que é um TSD? É tempo a sós com Deus. Eu creio que todo mundo aqui deve ter um TSD diário com Deus. Amém, amados? Posso ouvir um amém assim bem forte? Amém? Pastor, eu só falei amém porque o senhor falou para falar o amém, mas em nome de Jesus, se você não tinha o TSD até agora, da agora em diante você vai reservar um tempo com Deus. E esse TSD do Moisés demorou 40 dias e 40 noites. Já pensou? Que coisa poderosa. Moisés estava ali no monte, o seu rosto brilhava, a glória de Deus. E aí vem então esse texto, Êxodo 32, a partir do verso 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Interessante essa frase, esse Moisés. Assim, eu achei um tom, achei uma expressão assim, um pouco ruim para um grande líder que tinha sido instrumento de Deus para aquele povo. Esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Arão, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Que coisa impressionante. Até agora que eu estava sabendo, apontam para o bezerro de ouro e falam que foi aquele Deus que te tirou da terra do Egito. Arão, vendo isto,
edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Quer dizer que agora estava misturado o bezerro e a festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Quer dizer então que agora Deus fala com Moisés: Moisés, o teu povo, que eu soubesse também até agora, aquele povo era o povo de Deus, mas Deus falou: Moisés, o teu povo se corrompeu. Interessante. E depressa se desviou do caminho que havia eu ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Só esclarecendo que lá no Egito tinha deuses daquele tipo de bezerro, então era um negócio copiado, sabe, de um contexto que eles tinham vivido antes, eles copiaram. Verso 9, disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e é um povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Que coisa! Antes desse episódio, o povo tinha tudo. Era aquele Deus que provia tudo que o povo precisasse. Era o Deus que estendia a mão, era o Deus que abençoava, era o Deus que socorria, era o Deus que supria, era o tudo na vida daquele povo. Mas agora, depois desse episódio, sabe, nós percebemos que se antes o povo tinha tudo, agora parece que não tinha mais nada. A síndrome do bezerro de ouro, sabe, esse episódio foi muito terrível e teve desdobramentos trágicos. O povo de Israel, impaciente com a demora de Moisés no monte, decidiu construir esse maldito bezerro de ouro, e no entendimento deles, esse bezerro iria coexistir com Deus na adoração, sendo um ídolo. Talvez eles falassem: não, esse bezerro aqui não é assim também não, sabe, mas estava ali o bezerro coexistindo com Deus. Queridos, a síndrome do bezerro de ouro nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida, pode ser algo claramente maligno, mas pode também ser algo travestido de bondade, travestido, sabe, de uma coisa aceita socialmente. Quando misturamos a nossa fé em Deus com outras coisas, temos aí algo corrompido, temos aí uma fé corrompida, sabe, e é a síndrome do bezerro de ouro, querer misturar Deus, sabe, querer misturar o sagrado de Deus, a santidade de Deus. Quem constrói um bezerro de ouro nem sempre está desviado. É possível você ter um ídolo na sua vida, continuar frequentando a igreja. Eu fui um desviado por 20 anos frequentando a igreja aos domingos, mas eu não queria nada,
eu só frequentava porque eu sou filho de pastor, neto de pastor, e morria de medo de Deus parar de me abençoar. Aí eu frequentava no domingo. Mas é muito perigoso você ficar com esse bezerro, e o povo de Israel perdeu muito ao construir um bezerro de ouro, e nós também perdemos quando fazemos algo parecido. A primeira perda que eu quero mencionar é a perda da fé genuína. Até agora, todos os pensamentos eram voltados para o Senhor. Até agora, antes do bezerro, todos olhavam para Deus na hora do pedido de socorro. Deus era o refúgio, Deus era o socorro. Na hora da tribulação, Deus. Mas agora, o povo diz a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Agora já não era 100% Deus. E eu tenho um esclarecimento: Deus não aceita 99%. Com Deus é tudo ou nada. Se você está entendendo, dá um amém bem forte. Faz uma cara de profeta aí para o seu irmão, daqueles do Velho Testamento que tinha muita convicção, e diga para ele assim: com Deus é tudo ou nada. Amém, amado? Não tem meio termo, não tem aqui, vamos dividir aqui a adoração, não. Como assim? Faze-nos deuses. Israel já tinha um Deus maravilhoso. Eu e você já temos um Deus maravilhoso que nos socorre, que nos supre. Mas agora o povo, talvez que tinha vivenciado aquela experiência lá do mundão do Egito, quer um Deus semelhante, algo visível. Que triste. 40 dias após não ver Moisés, já não confiavam no seu líder, não confiavam na presença invisível do Senhor. Esqueceram-se rapidamente dos milagres. A ausência de Moisés trouxe desconforto, medo, preocupação, murmuração, insegurança para todo o povo. Isso acontece conosco, não é verdade? Às vezes, situações adversas roubam as lembranças dos milagres de Deus em nós. Às vezes, problemas trazem consigo desânimo. E o povo que estava indo na direção da terra prometida, agora vacila gravemente. Queridos, o apóstolo Paulo nos admoesta, Gálatas capítulo 5, versos 7 a 9, e ele diz assim: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Quantas vezes está tudo bem na nossa vida, as bênçãos estão acontecendo, Deus está abençoando, sabe, está tudo bem, mas um vacilo, e pode começar pequeno, às vezes um pedacinho de fermento, mas ele vai crescendo, e ele vai levedar toda a massa. Vós corrieis bem, está dizendo ali, que é para eu e você correr, amém? Pergunta o seu irmão se ele está correndo. Temos que correr. Embaraços
podem nos parar na caminhada. Hebreus capítulo 12, verso 1, o escritor de Hebreus nos diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, andemos. É isso que está escrito? O que está escrito? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Existe uma carreira proposta para você e você precisa correr. Posso ouvir um amém bem forte? Eu e você precisamos correr. Interessante que esses dias para trás, há uns 3 meses, eu estava sentindo assim uma dor nas costas, e eu acho que era um pouco de sedentarismo, e mesmo eu indo para a academia, eu estava ali, sabe, só subia na esteira, mas só andava, umas 3 vezes por semana ali, só andando, botava ali 5,5 km, e ficava bem preguiçosamente andando ali, não é verdade? A esteira é um negócio meio esquisito, que você anda e não sai do lugar, né? Fala assim com seu irmão: não fique na esteira ergométrica, temos que andar e sair do lugar, não é verdade? E eu andando ali, sabe, e agora, eu com a dor nas costas, né, andando ali, forçando a barra, e aí de repente, vem uma menina, magrinha, né, e sobe na esteira do lado, sabe, e daqui a pouco ela bota ali 9, eu andando a 5,5, e ela começa a correr a 9, e eu olhei ali, puxa vida, 9, ela está correndo a 9, com a mesmo ânimo que eu a 5,5, daqui a pouco ela bota 12, meu Deus, essa menina, e ela bem tranquila, correndo ali, daqui a pouco ela põe 14, falei, não, agora aí é demais também, eu também vou me aventurar aqui, vou botar 7,5, vou correr a 7,5, acho que eu aguento, coloquei 7,5, comecei a correr, daqui a pouco ela põe 16, falei, meu Deus, essa menina vai sair voando aqui. Sabe o que eu entendi? Quando você fica andando com quem está correndo, daqui a pouco você vai correr também. Se você andar com quem fica só andando, ou quem está sentado, quem está parado, daqui a pouco você está parado também. Vira para o seu irmão e diga para ele assim, corra com os que correm. Nós precisamos correr. Posso ouvir um amém bem forte? Qual é o peso que nos impede de correr? Estamos olhando para Deus e confiando nele? Ou será que tem algo impedindo? Provérbios 3,5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Todo o teu coração. Não pode ser coração dividido. Uma parte é que eu estou confiando no Senhor, a outra eu estou confiando num bezerro. É coração inteiro para Deus. Isaías 26:3: tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Só quem confia no Senhor de todo o coração dá glória a Deus bem forte. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação. Na hora da dificuldade é Ele que nos socorre, na hora da enfermidade é Ele que nos socorre, na hora, na hora que você está passando por momentos difíceis, o primeiro que você lembra é Deus. Por isso que tem que ser 100% para Deus. Posso ouvir um amém? Mas o povo queria algo visível, palpável, físico. Quero dizer para você, quando você coloca seus olhos nas coisas visíveis, você deixa de depender do Deus Todo-Poderoso que é invisível, mas está em todo lugar.
pode todas as coisas, é onisciente, onipotente e onipresente. Aleluia! Queridos, muitas vezes a gente começa a adquirir conhecimento e temos que tomar muito cuidado para isso não se transformar num bezerro. Pessoas às vezes adquirem muito dinheiro e tem que tomar cuidado para isso não ser um bezerro de ouro, porque começa a se sentir muito autossuficiente. Muitos estudam bastante, fazem graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, e eu não tenho nada contra isso, muito pelo contrário. Eu também tenho 2 graduações, tenho pós-graduação, mas eu quero dizer para você, isso não pode se transformar num bezerro de ouro para você. Muitos, depois de fazer isso tudo, resolvem se achar ateus. Muitos que são empoderados, recebem poder, são colocados em posição de poder, agora se acham ali um pequeno Deus. A maior perda que alguém pode ter é a perda da fé, da confiança em Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o povo agora ofereceu sacrifícios ao bezerro e declarou que aquele bezerro os tirou do Egito. Misturaram idolatria com adoração ao Senhor, criando ali uma falsa espiritualidade. Já não era mais 100% de confiança em Deus. Eu me lembro aqui de um corinho antigo que a gente cantava: eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Quem já ouviu? Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Que coisa maravilhosa, hein? Se o céu chegar a escurecer e o sol toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Quem confia no Senhor aí, dá um glória a Deus bem forte. Esse pastor é doido, ele fica correndo o risco aqui de pagar algum meme, né? Às vezes algum irmão está filmando aí, é um perigo isso, não é verdade? Queridos, mas nesses dias vemos a síndrome do bezerro de ouro se manifestar, e pode ser no nível individual, em alguns aspectos que eu já disse, mas pode ser coletivamente, como igreja, e muitas vezes misturam Jesus com dinheiro, e surge aí igrejas que só sabem falar do evangelho da prosperidade. Pastor, mas o senhor não acredita que Deus quer nos prosperar? Acredito plenamente, só que o dinheiro não pode ser um bezerro, não pode ser um Deus na nossa vida. Misturam Jesus com comunismo e surge evangelho social. Ah, pastor, mas nós temos que ajudar os pobres. É verdade, eu creio e ajudo muito, mas a Bíblia também diz que eu e você precisamos trabalhar. Tem gente que não quer trabalhar hoje em dia, e vai ter necessidade. Todos nós precisamos trabalhar. Posso ouvir um amém? Amém. Jesus, mais prazeres, e temos aí um evangelho hedonista. É só curtição. Tem que curtir, o culto tem que ser um barato, o culto tem que ser feito para o meu prazer. Não, não é bem assim. A igreja não é um shopping, não é um parque de diversões, é uma casa de oração para todos os povos,
é um hospital espiritual, amém? Aqui você entra enfermo e sai curado, você entra com problemas e sai com soluções, você entra desempregado e sai abençoado, amém? Olha, queridos, aqui nós somos admoestados, corrigidos, edificados, fortalecidos, consolados. Você sai diferente, você sai mais perto de Deus. Tentam juntar Jesus com autoajuda, e aí surge um evangelho centrado no homem, um negócio humanista. Eu não vejo problema nenhum da autoajuda, mas eu confio mesmo na ajuda do alto, amém? Se você também confia, dá um glória a Deus bem forte aí. Jesus mais coaching, evangelho de sucesso. O coaching é muito bom e conduz ao sucesso, mas o verdadeiro sucesso é Jesus, que te abençoa nessa vida e ainda te leva para o céu, amém? Aleluia, graças a Deus. Jesus mais redes sociais, evangelho da fama, muitos seguidores, muitas curtidas. Jesus não procura seguidores, ele procura discípulos. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui nessa tarde? Discípulo é aquele que segue Jesus. Daqui 100 anos, nenhum de nós estará aqui, mas estaremos todos com Jesus. Só quem vai estar com Jesus dá um glória a Deus bem forte. Se não for com Jesus, vai ser na concorrência, mas eu creio que todo mundo aqui vai estar com Jesus. Jesus mais comércio, evangelho consumista, cuidado com o consumismo. Dizem as estatísticas que mais de 70% dos brasileiros estão endividados, comprando o que não precisam, com o dinheiro que não têm, e o consumismo tem sido válvula de escape para muitos que estão fugindo de outros problemas. Minha esposa é bancária, e a principal meta dos bancos hoje em dia, sabe qual é? Cuidar da inadimplência, que está alta. Jesus, mas as minhas crenças pessoais. Eu pego a Bíblia, rasgo aquelas páginas que não me interessam, meu evangelho, minhas regras, o evangelho segundo Eliezer, e aí é só do meu jeito. Muitos construíram este bezerro de ouro, e estão vivendo um evangelho sem cruz, sem perdão, sem arrependimento, sem conversão genuína, sem chamar o pecado de pecado. Olha para o seu irmão, fala assim para ele, num jeito bem nordestino: vigia, vaso, vigia, abre o olho, cuidado. Eu vivi 20 anos nesse evangelho customizado. João capítulo 4, verso 23, temos um versículo onde Jesus diz assim: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Olha para o seu irmão, diga para ele assim: não perca a fé genuína em Jesus. Aleluia. Jesus é tudo para nós. Somente Jesus consegue alcançar toda a nossa necessidade, toda a nossa fome, todo o nosso vazio. O buraco de nossa alma é do tamanho dele. Foi ele que morreu por nós, que nos salvou, que nos perdoou, que nos ajuda a vencer as dificuldades da vida.
é Ele que vai nos levar para o céu, Ele é tudo para nós. Quando você tem Jesus, você tem tudo. Quando você está dividido, você não tem nada. Quem entendeu, dá um amém bem forte. A segunda perda que o povo teve, e eu e você também temos, quando criamos um bezerro, quando caímos nessa síndrome, é a perda dos tesouros. Na verdade, Satanás quer te trazer todo tipo de perda. Ele quer roubar seu tempo, seu tesouro, seu talento. Ele quer te deixar liso. Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. O bezerro de ouro, ele reivindicou toda a riqueza do povo, todo o recurso financeiro. O ladrão vem para roubar as nossas bênçãos. Satanás quer nos ver na sarjeta, destruídos, endividados, lisos, sem recurso. Para o gosto de Satanás, essa igreja ainda não tinha parede, ainda não tinha ar-condicionado, ainda não tinha estrutura nenhuma. Para o gosto de Satanás, ali fora não teria carros, teria só carroças ou bicicletas, sabe? Porque o Satanás, ele não está satisfeito quando ele vê o seu progresso, ele quer roubar. Semana passada eu senti falta de uma pessoa na igreja e eu mandei uma mensagem para ela: cadê você, que você sumiu? E ela me mandou uma mensagem: pastor, ora por mim. Eu saí da igreja, eu vim morar no interior, chegou aqui no interior, meu marido me largou, nós caímos no mundo, sabe, e agora eu estou desempregada, sem recursos, sem condição, e agora eu fui levar minha filha na escola, na bicicleta, ela enfiou o pé na corrente da bicicleta, espremeu o pé dela, ela está com o pé inflamado, e eu não tenho dinheiro nem para comprar remédio, nem para comida. Eu estou pensando em tirar a minha vida. Você já pensou uma situação dessa? É isso que o Satanás quer para todo mundo, sabe, queridos? Por isso você tem que ficar firme com Jesus. O ouro usado para construir o bezerro veio das posses do povo e havia sido dado por Deus. Foi Deus que concedeu graça ao povo dele para obter esse ouro junto aos egípcios. Lá a riqueza passou do ímpio para o povo de Deus. Quando você está com Deus, existe essa transferência do ímpio para você. Deus quer te abençoar, mas agora por causa desse bezerro, tudo se perdeu. Tudo se perdeu. Todo ídolo que é erguido e leva a adoração a Deus, rouba a adoração a Deus, vai te confiscar também os seus bens mais cedo ou mais tarde. É muito triste quando você vê pessoas que recebem o salário e no mesmo dia o salário ainda não chega em casa. A pessoa está indo para casa e ela passa ali no ponto de droga, no ponto de bebida, no ponto de jogo e entrega tudo. E chega em casa sem nada e as geladeiras vazias quando tem, e não tem nada para comer e as crianças sofrem, sabe? É tão terrível, e às vezes a pessoa começa a vender os móveis de casa, vende botijão, vende tudo, porque tem um bezerro de ouro exigindo cada vez mais. Sacrificam família, saúde, tesouros. Vai chegar o dia em que tudo acaba. Fuja do bezerro de ouro. É como aquela história do filho pródigo.
e o filho pródigo gastou tudo que tinha, perdeu tudo nos prazeres, no pecado, na prostituição, nos vícios, mas depois de ter perdido tudo, veio uma grande fome, e ele começa a passar necessidade, e desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Lucas 15, verso 14, mas ninguém lhe dava nada. É assim, quando você vira as costas para Deus, algo começa a ficar muito ruim. Queridos, o bezerro de ouro é uma destruição, e às vezes ele vem travestido de coisas boas. Às vezes Deus te deu uma casa de praia, e agora você vai para a casa de praia e não vem mais aos cultos no domingo. Às vezes você tem uma prova na segunda-feira e você tira o domingo inteiro para estudar. Os estudos são maravilhosos, mas nunca devemos sacrificar as coisas de Deus, porque Deus vem em primeiro lugar. Quem está entendendo? Diga amém. João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. A bênção do Senhor é aquela que enriquece e não acrescenta dores. Se você entendeu, dá um glória a Deus aí. Terceira e última perda, lá em Itaitinga, eu já combinei com eles, quando eu falar que é a última, aí eles falam assim, para poder o pastor pensar que está todo mundo gostando da mensagem, amém? Então a terceira e última perda, olha aí, melhorou, hein? A terceira e última perda, rapaz, eu acho que vou pegar mais uma hora aqui agora. Será que eu vou ficar sozinho? A terceira e última perda é a pior delas: perder o favor de Deus. Meu Deus, olha o que aconteceu. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Meu Deus, que coisa triste. Essa foi a maior perda, perder o favor de Deus. Sabe, queridos, quando você está andando com Deus e as bênçãos correm atrás de você, eu sempre falo isso lá em Itaitinga, que quem anda com Deus, quem olha para Deus, quem está olhando para o autor e consumador da fé, eu sempre digo que as bênçãos correm atrás, e eu sempre falo assim, eu só corro menos para ela me pegar. As bênçãos nos perseguem, e está escrito lá em Deuteronômio, todas estas bênçãos te perseguirão e te alcançarão. É isso que Deus tem para mim e para você. Quantos querem ser perseguidos pelas bênçãos? Só alguns, né? Vou perguntar de novo, quantos querem ser perseguidos pelas bênçãos de Deus? Amém, glória a Deus. Sabe, queridos, e aí você está sendo tão abençoado, e está tudo indo bem, e sabe, e você diz assim, eu não sou nem digno, Senhor, de tantas bênçãos. Você olha para trás, sabe de onde você veio, e aonde você está, e você vê que foi a mão de Deus que te abençoou, foi o favor de Deus, foi a bênção de Deus. Mas você nunca deve querer cair nessa síndrome do bezerro de ouro. Satanás anda ao derredor procurando alguém a quem possa tragar, e uma das suas artimanhas é sugerir: faz alguma coisa diferente, sabe, um bezerrinho. Quando o povo corrompeu-se, perdeu o favor de Deus, e agora vem o juízo de Deus.
Você prefere o favor de Deus ou o juízo de Deus? O favor de Deus. O favor de Deus é melhor. Sabe, a idolatria trouxe disciplina severa, morte física. 3.000 pessoas morreram. 3.000 deixaram de ver a terra prometida. Os levitas percorreram o arraial e executaram o juízo de Deus. Êxodo 32, 27, olha o que diz: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Que coisa triste, que episódio triste. 3.000 deixaram de ver os propósitos, os projetos de Deus se cumprirem em suas vidas. O bezerro de ouro impediu-os de alcançar o destino profético de Deus. Queridos, o bezerro de ouro não é só uma história antiga, mas é uma advertência para todos nós. Quais são os bezerros de ouro que precisamos destruir em nossas vidas? Quais bezerros de ouro têm roubado nossa fé genuína, nossos tesouros, o favor de Deus, e têm trazido morte física e espiritual? O que está tomando o lugar de Deus na nossa vida? Será que você continua apaixonado como no princípio? É muito lindo quando a gente está aqui e o louvor é tão cristocêntrico e as luzes e é tudo tão gostoso, mas eu quero te dizer, sabe, queridos, eu já participei de cultos onde não tinha nada disso, mas tinha só a presença de Deus, sabe, e eu creio que a presença de Deus está aqui também, e você precisa ter essa paixão pelo Senhor, e a glória de Deus é tudo para nós. Podem ser coisas erradas, claramente, mas às vezes são coisas socialmente aceitas. O que tem roubado o lugar de Deus, o que tem sido uma idolatria, o que tem dividido o nosso coração nesses dias. Moisés teve que interceder pelo povo, senão todo o povo seria destruído. Olha o que diz Moisés no verso 31, tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro, agora pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Que coisa impressionante, como é que Moisés chega nesse nível de intercessão? Olha, eu imagino ali Moisés orando em prantos, em lágrimas, em quebrantamento, sentindo a dor do pecado, uma oração intensa, ousada. Esta é a oração de um verdadeiro intercessor. Eu creio que Moisés fez essa oração com grande peso no coração. Hoje você veio aqui e eu quero dizer para você, tem um intercessor intercedendo por você, é o Espírito Santo. Ele está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Hoje é dia de concerto com Deus. Como não incorrer na síndrome do bezerro de ouro? Esta é uma pergunta que não quer calar. Como não cair nisso? Primeira coisa, tenha temor a Deus e honre aos seus líderes. Eu creio que tudo começou quando o povo se indispôs com Moisés.
Esse Moisés, ninguém sabe onde foi parar esse Moisés. Uma expressão muito desrespeitosa com o líder, sabe? E junto com o líder desprezam o Senhor. Segundo lugar, não desista, persevere sempre. Às vezes o líder demora, às vezes parece que Deus demora. Não desista, persevere. Os 40 dias vão passar, Deus vai dar vitória. Interessante que às vezes nesses momentos aparecem pessoas para dizer para você desistir. Estou me lembrando aqui da mulher de Jó. A mulher de Jó falou assim: amaldiçoa o seu Deus e morre. Essa vida sua aí, sabe, não está dando certo não. Mas o que o Jó falou? Eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará. Quantos sabem que o seu Redentor vive aqui? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Jó perseverou. Terceiro lugar, tenha sempre palavras de gratidão, ao invés de murmuração. Se em algum momento você murmurar, seja rápido em se arrepender e pedir perdão. A murmuração atrasa a sua vida. Fuja da murmuração. É melhor colocar aí um esparadrapo na boca. É melhor ficar mudo. Em quarto lugar, guarde exclusividade no seu coração para o Senhor. Quinto lugar, invista tempo com Deus. Eu vejo esse texto aqui, e de um lado Moisés, sozinho, do outro lado, os historiadores dizem que era mais ou menos 2 milhões de pessoas, e Moisés sozinho prevaleceu, e Moisés tinha um segredo: tempo com Deus. Moisés gastava tempo com Deus. Invista tempo com o Senhor. Um com Deus é maioria. Olha para o seu irmão, pega na mão dele assim, balança, fala assim com ele: acorda. Às vezes tem algum irmão aí dormindo, né? Acorda. Fala assim para ele: um com Deus é maioria. Amém? Gaste tempo com Deus. Quem sabe, queridos, algum bezerro de ouro tem roubado o nosso tempo com Deus. Tem um bezerro moderno que tem roubado muito tempo. Às vezes a gente fala: não tenho tempo, meu dia tinha que ter 48 horas, mas faça um propósito de acordar mais cedo, buscar ao Senhor, sem celular, apenas você, sua Bíblia, um caderno, uma caneta. Conta para Ele os seus problemas, escuta dEle o que você deve fazer, medita na palavra. Não estou dizendo para ler, para meditar. Cada versículo tem um segredo poderoso de vitória. A Bíblia tem solução para todos os seus problemas. Ele vai responder. Ele vai te entregar segredos profundos. Quantos aqui querem receber segredos profundos para a sua vida? Para solucionar problemas na família, no trabalho, nas finanças, na sua vida pessoal. Deus tem a resposta. Jeremias 33:3 diz exatamente isso: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Que coisa poderosa! Quem quer descobrir os segredos aí para ser mais que vencedor?
Aleluia. Deus requer exclusividade de nós, amados. É tudo ou nada. Vamos ficar de pé?